Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um da Seleção Japonesa com as novidades e informações da melhor equipe da Ásia. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana e esta vez a gente pode dizer, Elias, a gente avisou que poderia acontecer. No último Nihonmaru sobre seleção japonesa falamos. O Japão tá marcando amistosos interessantes, mas a gente chegou a falar. Venezuela é uma equipe em ascensão e é uma equipe que, se não abrisse o olho, poderia dar muito ruim. Dito e feito. Não pode cochilar. É uma coisa que a gente vai comentar muito aí sobre a partida contra a Venezuela. Mas antes disso, tivemos o compromisso da seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Na segunda fase, pela quarta rodada, o Japão venceu fora de casa o Quirguistão por 2-0 e é líder, né? Tem 12 pontos, líder isolado. Já encaminhou aí sua classificação para a terceira fase, mas o jogo também não foi aquela baba, né? Todo mundo achou que ia ser fácil, tranquilo, mas para variar, Thiagão, é aquela velha história. O Japão ele é meio snob contra seleções menores que sabem que são muito inferiores, mais fracas. Entrou de salto alto, de chinelinho, fez aquele jogo preguiçoso. O começo do jogo do Japão foi terrível, não fazendo um trocadilho com o frio que faz nas montanhas do Quirguistão, mas até esquentar o motor da equipe foi complicado, parecia um carrinho movido a álcool, né, Thiagão? Uma defesa sonolenta, um meio campo travado, um ataque sumido, né, tanto que o Quirguistão soube aproveitar disso na etapa inicial. Teve 2 lances perigosos que, se não fosse pelo Gonda, ia acabar rolando uma cagadinha ali, né? Então foi bem chato. Só antes da gente citar o jogo em si, o Japão entrou nessa partida com Gonda, Ueda, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai, Wataru Endo, Shibasaki, Junya Ito, Haraguchi. A novidade, né? Todo mundo achou estranho aí o Haraguchi entrar, mas deu certo. Minamino e o Nagai. Na etapa final entraram o Musashi Suzuki, o Nakajima e o Hotaru Yamaguchi. Falando nesse sistema defensivo, o Yoshida, que completou aí 100 partidas pela seleção japonesa, né, Thiagão? Teve um retorno mediano, foi bom, cobriu ali uns erros, principalmente o nosso querido Ueda, né, praticamente jogou por 2, o Ueda estava distraído nesse jogo, só que ele faria uma partida pior, que é a que a gente vai falar daqui a pouco. Tivemos aí muitos pecados defensivos, nosso querido Wataru Endo também jogou muito abaixo do esperado, né, Thiagão? Era nítido aí a falta de ritmo dele, que não vem jogando muito ultimamente, né? O Junya Ito entrou meio cru, mas foi melhorando durante o jogo. O Haraguchi que surpreendeu, né? Todo mundo ficou pensando, nossa, o Haraguchi do nada, o Muriaço vai lá e chama esse doido. Fez uma partida boa, justificou a convocação, calou a boca de muitos, né? Inclusive fez um gol muito bonito de falta, o Japão que venceu essa partida aí em 2 lances de bola parada. Primeiro no pênalti que o Minamino aí recebeu e converteu, e depois na etapa final o Haraguchi fez seu golzinho de falta, estilo Endo, né, Thiagão? Bateu aquela chapinha meio tortinha. Sim. Ali, a bola morrendo no cantinho. Muito bonito o gol, por sinal. Minamino, que no primeiro tempo ele pecou bastante, embora ele tenha atacado muito bem, perdeu aí chances claras. O goleiro Kadir Bekov pegou uma ali a queima-roupa, né, que ele poderia ter dado um capricho melhor. Enfim, por vários erros individuais, o Japão não conseguiu construir um placar maior nessa partida e levou mais sustos do que deveria ter levado, hein? Pois é, Elias. O primeiro jogo, talvez o que a gente pode dizer que por mais que o jogo foi um pouco mais complicado, mas assim, o resultado, na minha opinião, iria aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Assim, não era um jogo perigoso, mas teve muita desatenção, né? É que assim, todos os jogos até então foram jogos muito babas, né? Assim, alguns jogos assim que sim,
ser bem sincero com nossos ouvintes, como a gente está sendo nesses últimos tempos, né? Existem jogos dessa primeira e segunda fase das eliminatórias asiáticas que, assim, se você perder e não assistir, talvez você não perca tanta coisa, né? Então, assim, teve alguns jogos, por exemplo, o jogo contra a Mongólia foi ridículo, o jogo contra o Tajiquistão foi também bem ruinzinho, o jogo contra a Myanmar também foi um jogo também bem zoadinho. Então, assim, o Japão fez alguns jogos ali que realmente venceu com uma facilidade muito grande, né? A seleção do Kirguistão, obviamente, por mais que eles não jogavam com um sistema tão fechado assim, não era aquela seleção que só se defendia, tinha sim uma limitação, né? Então a bola saía muito do camisa 21 em busca do camisa 10, que era o jogador jogava um pouco mais centralizado, os volantes tentavam ali fazer uma rotação em zona ali e tudo mais, mas assim, nada assim muito que envolvesse o futebol do Japão. Eu acho que talvez o que mais pecou é realmente o Japão jogar fora de casa, o Japão entrar com uma postura de se preocupar em não tomar gol nos primeiros 15 minutos de jogo e depois realmente ir aos poucos dominando a partida, dominando a posse de bola, porque o Japão tem uma qualidade muito boa, né, comparado com essas equipes que são muito menores, que é como o Japão toca a bola fácil no sistema ofensivo, né? Então, por mais que o Japão muitas vezes não consiga criar jogadas de gol todo momento, a equipe sabe rodar muito bem, né, a sua equipe para poder montar suas jogadas. Eu gostei muito do Dinhaito jogando essa partida, é um jogador que sinceramente eu gosto muito, mas ele é muito inconstante, né, até por isso que ele acabou ficando um pouco fora da seleção durante um tempo, mas o Dinhaito para mim ele faz uma coisa muito parecida com o que o Inui fazia no começo da seleção, né, com muita velocidade, aquele cara que faz 1-2 e finaliza de fora da área, sabe? Eu acho um jogador interessante. Como você falou, né? O Ueda muito mal. Eu sinceramente nem acho que o Yoshida esteja tão bem assim também, né? Mas o nível do Yoshida é um jogador tão mais completo do que os outros defensores da seleção japonesa, que ele se destoa muito bem, né? O Ueda que, sinceramente, quando saiu do Japão eu esperava que ele tivesse uma evolução rápida jogando na Europa, né? Tudo bem que ele não está jogando no maior polo do futebol do mundo, mas ainda é um lugar bastante competitivo como a Bélgica, mas o Ueda ainda vacila em momentos que não pode vacilar, né? Então, exato, e se ele vacila em jogos como esse, né, talvez ele perca muito espaço para jogos um pouco mais sérios, né? Gostei do retorno do Sakai, para mim é destoante a diferença de qualidade quando joga Sakai e Nagatomo, assim, para mim é a dupla que beira praticamente a perfeição nesse momento como os laterais da seleção japonesa. O Wataru Endo, sinceramente, Elias, por mais que ele também seja um jogador interessante, que tem essa baita versatilidade de jogar no meio, jogar um pouco mais para frente, jogar um pouco mais recuado, jogar até como zagueiro se for necessário. O Wataru Endo, para mim, é um jogador que, para mim, ele perdeu muito espaço na seleção e também nem vejo ele como um reforço muito importante para a seleção, sinceramente. Assim como o próprio Hotaru Yamaguchi, né? Quando ele saiu do Cereço e mudou para o Viseu Kobe no começo da temporada de 2019, eu esperava sinceramente que o Hotaru ia ter dificuldades em se manter como titular, né? Mas muito pelo contrário, né? Titular absoluto na equipe, já jogou 31 partidas pelo campeonato japonês pelo Viseu Kobe, praticamente quase todas as partidas ele atuou, já tem 3 gols e uma assistência, jogou Copa do Imperador, então assim, é um jogador com uma quilometragem muito rodada de minutos de jogo, né? Contando todas as competições que ele disputou pela sua equipe no Japão, já foram mais de 530 minutos jogados em campo, né? Então é um jogador que realmente está fazendo jus a talvez digamos que a expectativa de talvez ele voltar bem na seleção, porque realmente ele está jogando muito tempo, né, na sua equipe, sendo titular absoluto. Então é um jogador que compensa, né, talvez a falta ali de criatividade. É um jogador que realmente às vezes é muito do beabá, não faz nada assim muito diferente, está longe de ser um Makoto Hasebe na seleção, mas é isso, né? O Japão não tem tantos volantes assim disparados, né, como titulares, e aí, né, o Moriyasu vai fazendo
essa rodagem. Só fazer uma pequena observação, eu acabei vendo a numeração errada, minutos jogados ele já passa de 3.000 nessa temporada. Tá? O número primeiro ali foi números de outros números que não tem nada a ver com rodagem de minutos na temporada do Rotary Yamaguchi. Mas então esse primeiro jogo foi interessante, né? Gol de falta, o Minami jogando muito bem, né? Suzuki tentando ali, né? Se arrastando um pouco para conseguir espaço de seleção. Eu sinceramente, Elias, depois dos últimos 2 jogos, eu começo a desgostar um pouco mais do Suzuki na seleção. Começo a acreditar que talvez ele não vai vingar mesmo. Até acho que o Nagai seja um nome a se aparecer mais nas próximas convocações, porque o Suzuki ou não está conseguindo se habituar ao que o Moriyasu quer dele, ou ele está realmente em uma fase onde o nervosismo está tomando as decisões por ele, né? Porque ele entrou no finalzinho do jogo, um pouco pôde fazer, né? Mas isso mostra também que espaço na seleção, talvez para o Suzukão, vai ser um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Ele que seria aí um novo recurso para essa seleção um novo recurso para a seleção japonesa, né, Tiagão? Pela estatura, pelo estilo de futebol dele, ser daquele estilo mais europeu, né? Talvez o que o Havner quase foi para a seleção uns anos atrás, né? Até o que seria o Hirayama antigamente, que também acabou não vingando, né? Uma pena, seria aí o nosso querido Suzuki, o novo Hirayama, né? Uma pena, porque é um jogador que a gente gosta bastante, né? Até porque nós acompanhamos o Sapporo, sabemos do potencial dele. É carismático, né? É carismático, né? Mas pelo jeito é aquela coisa que a gente fala no Hiromaru J-League, né? Tá muito cru para a seleção ainda. Eu ainda boto fé, ainda tá no período de testes, né? Geralmente vai 1-2 anos sendo convocado ali, ganhando aquela experiência, né? Ganhando XP, como a gente fala na língua dos games, né, Tiagão? Então não dá para descartar, assim. Claro, tivemos aí decepções, não rendeu o que era esperado, mas principalmente nessa segunda fase eliminatórias, e alguns amistosos babas que a gente vem tendo, dá para dar mais chances ainda, né? Vendo pelos status dele no futebol japonês, ele tem bons números, assim, claro, não são números exorbitantes, mas já são 36 jogos na temporada, 30 pela Copa da Liga e 30 pela J-League, 6 pela Copa da Liga japonesa e 30 pela J-League, já são 19 gols, sendo 12 na J-League e 7 nas outras competições, e são 19 gols e 7 assistências no total. Então, assim, é um jogador que sabe fazer gols, sabe aparecer, sabe fazer o pivô. Então, assim, é um cara que tem sim uma certa evolução, né? Pode até se dizer que o Musashi Suzuki que a gente vê hoje jogando pelo Sapporo, ele é completamente diferente daquele cara que jogava no Obrex Niigata, né? Então, assim, é um cara que passou pelo Vivari Nagasaki, né? Passou por Matsumoto Yamaga antes, Mito Holyoke e tudo mais assim. Mas assim, ele é um cara que evoluiu muito, né? Teve várias passagens pelo Obrex, entre indas e vindas, um cara que era difícil se acertar com o titular absoluto, e agora, pelo menos dentro da equipe do Sapporo, é assim um homem de confiança, né? Agora, tem que ver também até que ponto ele é cru, ou até que ponto realmente ele não consegue acompanhar o ritmo, porque seleção é complicada, porque no time você está acostumado a treinar com aqueles caras todos os dias. Na seleção é uns tiros muito rápidos, né? 1-2 semanas no máximo de preparação e jogo, né? E aí infelizmente seleção é resultado, né? Se o cara não demonstra a chance que tem, né? O próprio Onayu tá aí para não deixar ninguém mentir, né? Um jogador que também, né, na equipe é bem interessante, é um ponta rápido. Mas aí quando teve a primeira chance numa equipe maior, o cara não rendeu e aí já começa a ser contestado, né? Então é bem complicado. Seleção você não pode se dar ao luxo, né, de desfogar, porque é muito rápido, é tiro muito curto, então você tem que ir bem, porque existe uma fila, né, de espera para jogadores convocados. Você vê, o ataque do Japão, ele tem sido muito desfalcado ultimamente, até pelas lesões que o nosso querido Osako vem acumulando, né? Lembrando que, mais uma vez, ele não foi chamado por lesão, nem o nosso Tomiyasu foi convocado justamente por lesão. E para vocês terem a ideia, né? Tivemos que ressuscitar o Nagai para voltar à seleção, né? Então,
a parte ofensiva do Japão não vem passando por seus melhores momentos, né? Até porque a nossa principal referência, que era o Okazaki, já tá bem velhinho, coitado, né, Thiagão? Não dá Já mais, infelizmente. não dá mais pra nível de seleção, infelizmente. Até fez uma boa Copa América, mas pra tiro longo, assim, que é eliminatórias e tudo mais, infelizmente ele não tem mais esse pique, né? Então tá tendo essa mini crise na parte ofensiva da seleção japonesa, que até a situação do Osaka não seja resolvida, vamos ter que fazer as convocações meio que improvisadas, né? Ressuscitando alguns jogadores, chamando novidades, né? Jogadores jovens aí para ataque e por aí vai. Lembrando que o Doan e o Takefusa Kubo não jogaram essa partida porque eles foram relocados para a seleção olímpica, né? Então, teoricamente, foram 4 desfalques para esse jogo. A gente teve alguns desfalques que claramente poderiam fazer muita falta. Acredito até que fizeram sim falta depois no amistoso. Mas o Japão ele tá tentando, de certa maneira, a gente até pode discutir isso. Porque assim, eu gosto muito de falar que o Japão ele tá tentando rodar elenco, né? Mas sinceramente eu comecei aos poucos a mudar de opinião. Eu acho que na situação que o Japão tá hoje, a seleção nem tá tendo assim, uma rodagem tão grande assim. Eu já tô começando a imaginar a pensar no caso, que o Moriyasu ele tem sim um grupo formado e talvez ali com uma peça ou outra ali que ele fica um pouco com o pé atrás, mas assim, já deve que ele reveza com outras para não falar assim, não estou dando chance para os outros demais, né? Porque assim, por exemplo, o Wataru Endo jogou, não convenceu. Não vai mexer nada estranho que apareça um Yuki Kobayashi na próxima convocação, entendeu? Um jogador que, sinceramente, eu particularmente não morro de amores, mas é um cara que quando esteve na seleção, né, ele que joga na Holanda, né, o Yuki Kobayashi, quando joga na seleção, ele pelo menos faz bem aquele trabalho básico, né? Então assim, e é um cara também que se for ver, teve uma boa temporada, tá tendo uma boa temporada jogando fora do Japão, mas é um cara que recentemente não está sendo convocado, né? Mas os caras que chegam tendo uma chance ou outra não aproveitam, logo tem que o Moriyasu acaba voltando com o Yuki Kobayashi porque não consegue achar aquele volante para jogar, né? Porque ele, na nossa opinião, ele tinha muito ali o Gaku Shibazaki como um cara de referência, né? Mas o Gaku Shibazaki às vezes também é um jogador também muito inconstante, né? Como vários do Japão andam muito inconstantes. Então ele tem que procurar essa outra opção. Vai o Kobayashi, vai o Aoyama, como já tentou também. Vou trazer de volta o Wataru Endo, vou trazer de volta o Hotaru Yamaguchi, sabe? Então fica realmente ali aquela dança nas cadeiras para ver quem consegue, né? Eu sinceramente não vejo até onde isso é muito bom, mas também vejo também que se os caras não levam a campo aquilo que o treinador espera, dificilmente eles vão se manter na seleção, né? Essa é a grande verdade. Olha, na minha opinião, só que eu não sou Moriyasu, né? Já estava formada na minha cabeça há muito tempo a dupla de volantes, que seria Hashimoto e Shibasaki, né? Que inclusive foi a dupla de volantes do amistoso, né? Eu não entendi por que nas eliminatórias ele sacou Hashimoto e botou o Wataru Endo. Ele fez 2 loucuragens nessa partida, né? O Wataru Endo e o Haraguchi. O Haraguchi deu certo. O Wataru Endo não, tanto que foi até substituído, né? E um outro jogador que estava indo muito bem como volante, que poderia ser até um substituto, talvez, apesar que pra mim ele até pode ser um titular um dia, é o próprio Hidemasa Morita do Frontale, né? Um cara que tá jogando muito bem na equipe, boa temporada, é um cara que já mostrou que na seleção ele pode sim, é claro, tem que ter rodagem, né? Assim como o Suzuki tá tendo. Mas é um cara que poderia aparecer e nem convocado foi, né? Então, tipo assim, às vezes fica difícil entender como funciona assim, essa rodagem da seleção, né? Na minha opinião, tinha que levar, se fosse para levar um outro nome, tem que ser o Morita. Não do nada convocar um Ideguchi, entendeu? Sabe? Tem umas coisas assim muito que, sabe, que não faz muito sentido. Até alguns nomes realmente que parecem coisas de Master League, assim, de videogame mesmo, assim, alguns nomes que pintam na seleção, né? Coisas que são praticamente impensáveis, né? Como o Ideguchi, um cara que até, sei lá, 5 meses atrás, o cara estava encostado, sendo usado demais de troca em times horríveis na Europa,
e o cara faz meia dúzia de jogos pelo Gamba Osaka, que é uma equipe que está fazendo uma temporada também quase terrível, para não falar ridícula, e o cara consegue uma chance na seleção. Entende? Então daqui a pouco o Sami voltar pra seleção de novo, sabe? Então é isso, né? É difícil. Parece às vezes que é palhaçada, mas não, é só o Japão mesmo jogando. Bom, eu vindo antes de começar o assunto palhaçada, só pra encerrar o assunto eliminatórias, o Japão é o líder do grupo F, tem seus 12 pontinhos, e o pessoal tá muito abaixo, né? Kirguistão, Tajiquistão tem 7 pontos, Myanmar tem 6 e a Mongólia com apenas 3. Lembrando que os primeiros colocados dos grupos têm a classificação direta e os 4 melhores segundo colocados avançam para a terceira fase. Falando agora da parte ridícula, né? Rapaz do céu, que couro, que goleada, que vergonheira que o Japão passou contra a seleção da Venezuela, né? Nessa partida começaram o jogo Kawashima, Hatanaka e Ueda, Sasaki Muroya, Hashimoto Shibasaki, Nakajima, Asano e Musashi Suzuki. E entraram na etapa final Genta Miura, o Ideguchi, sabe-se lá por quê, Furuhashi e o Nagai, né? Falando de aberrações, Thiagão, a primeira aberração é o Asano, né? Mais uma vez convocado, não sei porquê, todo mundo ficou, né? Ok. Mas a pior delas foi a que você citou ali anteriormente, que foi o Ideguchi, né? Do nada, o maluco é convocado no modo aleatório, no modo PES, que para quem não joga Unilever em PES, tem a seleção japonesa principal ali, e tem vários nominhos que você pode convocar, né, Thiagão? Tem uma lista ali de 40, 50 jogadores que você convida à vontade, e o que te der na telha, você convoca. Foi o caso do Ideguchi, né? O Muriel, as pessoas, quer saber? Vamos aloprar, né? Pegou e convocou o cara. O Sasaki que teve um lance bizarro, né? Ele passou da bola ali, esqueceu da bola num contra-ataque japonês e a bola saiu para a lateral. A defesa nessa partida já tinha sido precária contra o Kirguistão, mas contra a Venezuela, o Ueda completamente perdido no jogo. Hatanaka, eu não sei o que aconteceu com o Hatanaka, ele chegava atrasado nos lances, né? Muroya também muito aquém. O Sasaki foi o pior em campo. Não sei o que aconteceu com o Sasaki, parece que... Sabe o céu quando absorve... sabe os androids, o 19 e o 20, o Dr. Mack e o Android 19 que absorve energia e o cara fica grog lá, quase morrendo? Parece que os androids chegaram no Sasaki, absorveram a energia dele e ficou grog o jogo todo, porque simplesmente foi uma atuação patética, né? O Shibasaki não comprometeu, mas também não fez grande coisa, né? Nesse jogo, apenas 2 caras fizeram uma partida boa, né? O Yamaguchi, que entrou na etapa final, que inclusive fez o gol do Japão, né, Thiagão? E o Nakajima, mais uma vez, salvando aí a atuação do meio-campo do Japão, né? Haraguchi não jogou mal, mas também não fez nada demais, né, nessa partida. Não tem muito o que comentar, né? Todo mundo foi meio zoandinho. Agora um fato curioso, que não sei, poucos devem ter percebido isso, mas o Shibasaki jogou com uma camisa de nome diferente, né? Ele não jogou com o Shibasaki. Ele usou Gakko na camisa. Olha aí, e o Gakko, será que não é que ele usa lá jogando na... Isso, lá na Espanha, né? Na Espanha ele usa Gakko. Olha aí, talvez ele esteja já aderindo já a uma marca um pouco mais, digamos que, para todos, né? Porque tem isso do Japão mesmo, né? No Japão os caras jogam com... até o próprio Nakajima, né? Quando ele jogava no Portimonense, não, talvez no Porto, mas ainda seja assim, tá escrito Shoya, né? No nome atrás, né? Então talvez os jogadores japoneses podem, na minha... apenas chutando por alto aqui, fazendo exercício de chutar mesmo, pode estar querendo fazer um negócio um pouco mais internacionalizado, né? Então manter o mesmo nome em todas as camisas, né? Pode, sei lá, acredito que pode ser isso mesmo. Uma coisa que eu fico pensando, assim, sempre que eu vejo quando o Japão toma umas piaba dessa, assim, é que eu fico pensando naquela velha frase que, não sei se é de cunha minha, mas eu uso sempre, que é sempre assim, não tem mais bobo no futebol, só o Japão.
né? Porque como que o Japão entra com uma formação... A única explicação para o Japão entrar com essa formação é assim: o Moriyasu não está se preocupando em nada com o resultado. Então assim, eu vou colocar a molecada mesmo, vou colocar os jogadores mais alternativos que não são titulares de maneira nenhuma na seleção, e vamos ver o que acontece. Mas o Moriyasu no Japão tem internet, uma internet muito maior que a nossa. Será que em nenhum momento ele colocou lá? Deixa eu colocar aqui, ó, Salomon Rondon Transmarket. Aí o cara começou a dar uma bugada e viu lá, porra, o cara tava até então recente, até metade do ano o cara tá jogando na Premier League. Só lá o cara já tinha feito 11 gols em 7 meses. Aí o cara foi pra China, jogou 8 partidas e já meteu 3 gols, né? Será que não era melhor eu colocar uma marcação um pouquinho melhor em cima do jogador? Sabe, tipo um negócio besta que você faz na internet e fala, caramba, os caras não vão deixar um cara ali jogando sozinho. E, mano, não tinha marcação nenhuma no Rondon o jogo todo, cara. O cara fez o que quis. Na verdade, a Venezuela fez o que quis com o Japão. Tanto que matou o jogo em 40 minutos do primeiro tempo. 4 gols em 40 minutos, né? Absurdo. Foi um gol a cada 10 minutos, né? E um hat-trick do Rondon, né? O que é mais maluco, assim, né? Porque aconteceu tudo muito rápido. E assim, o Moriyasu não esbanjando nada, assim. Alguma. Uhum. Então, sabe, tipo, então, às vezes eu vejo na internet a galera assim, mas não dá pra levar em consideração amistoso. Cara, se não quer, se não quer achar, se o argumento for não dá pra levar amistoso em consideração, então pra que marcar um amistoso? Né? Então, assim, amistoso vale sim, tem que valer, porque senão não tem por que você gastar grana pra chamar a equipe, não tem por que você gastar grana com hospedagem pra quem vem de lá, entendeu? Não sei se a galera sabe, mas amistoso não é de graça, né? As federações gastam dinheiro, as federações ganham dinheiro com isso. É pago um ingresso, né? Você não pode chegar lá no suitão, entendeu? E falar, vou ver um jogo do Japão, aí entrar e sentar lá a bunda lá e ver o jogo. Não, mas você paga um ingresso. Esse ingresso, ele é pra custear coisas. Esse ingresso vai pra federação. Esse negócio roda, né? Entendeu? O dinheiro no futebol japonês também roda, e roda muito, porque as coisas lá não são baratas. Então, assim, tem essa visão que amistoso serve pra nada, amistoso é só bobeira, sabe? Eu acho que não deveria. O Japão só faz amistoso no Japão, ainda quando for amistoso, ainda coloca a seleção alternativa pra não jogar sério, sabe? Então é umas coisas que você fica meio pensando, né? O Asano eu já não discuto mais, né? O Asano é uma grande palhaçada. Eu acho que a grande trollada do Moriyasu deve ser essa, né? Puta, eu não sei porque estão convocando esse cara, estão me forçando a convocar esse malandro. Então eu vou colocar ele pra jogar mesmo, pra queimar mesmo como fala? Pra queimar mesmo o pavio do cara, pra mostrar pra todo mundo que o cara não joga nada, sabe? Seria o Asano o Maki dessa geração? Não, cara, o Maki não foi tão longe, né, cara? E o Maki, pelo menos, ele era titular, né, jogando no JF, né? Ele era um J-Leaguer, né? Um cara que resolvia na J-League, né? O Asano não é nem titular. Eu vou falar real pra você, cara. Eu vou ter que jogar aqui no Goki. Eu não sei onde joga esse puto hoje, cara. Tá no Partizan. Tá no Partizan. E tá jogando? Tá, pior que tá. Até jogou contra o Manchester United lá, Liga Europa, esses dias, hein? Cara, pelo menos tá jogando, né? Pelo menos isso, né? Já tá jogando. Mas também, se não jogar na Sérvia, se mate, né? Pois é, né? Vou até ver aqui, ó. Jogou aqui, ó. Partizan já jogou 19 partidas, sendo ela Liga Europa, qualificação para a Liga Europa e a Liga Local. Já tem 19 jogos, já tem 2 gols, sendo ela pelo Qualified da Liga Europa e pela própria Liga pelo Partizan. Tem 2 assistências, já jogou em torno de 1.400 minutos. Ok, tá tendo uma rodagem interessante, levando em consideração que ele tá no Partizan desde o dia 2 de agosto de 2019. Legal, está pelo menos jogando. Mas vou falar uma coisa pra mim, Elias. O cara tem 1 gol pela Liga. 1 gol é o suficiente para ser convocado para a seleção? 1 gol. Jogando o Partizan. Putz, sabe, é umas paradas. É umas paradas difíceis, né? Mas você sabia que, por exemplo, o Yanagisawa, ele entre 2003 e 2006, ele jogou na Itália
pela equipe da Sampdoria e pela equipe do Messina, né? Nesses 3 anos, adivinha quantos gols ele fez? Caraca, não tenho nem ideia, mas Nos foram dois poucos times. pelo jeito, né? Nenhum. Nenhum. Ele E passou era 3 convocado. anos jogando na Itália sem fazer um puto de um gol sequer. Mas na seleção ele resolvia, né? Não, assim, o cara tem que. É que nem o Tite com o Neymar, né? Aquele negócio, o Neymar jogando ou não, a gente vai levar ele pra seleção. Pelo menos é o que todo mundo reclama aí do Tite. Eu não estou acompanhando tanto assim pra poder dizer. Mas eu fico pensando assim, poxa, se o cara tem que trazer resultado pra compensar a convocação dele, e pelo menos pensar que a Nagzawa resolver na seleção, e o Neymar faz gol pelo Brasil, mesmo que não seja em todos os jogos, pelo menos dá pra falar assim, putz, esse cara pra mim tá fazendo alguma coisa aqui. Porque se fosse pra gente levar em consideração, então, números, né, pro jogador ir pra seleção, então cadê o Nakagawa, então, o extremo direito do Marinos, que é o terceiro melhor marcador, já tem 13 gols na temporada. Cadê que o Nakagawa foi convocado alguma vez esse ano? Entendeu? Então, tipo assim, ele tem 27 anos, não é um jogador tão velho. Né? E, tipo, é um cara que literalmente, até onde na minha cabeça pode me fazer lembrar, não tem passagem nenhuma pela seleção. Né? E é um cara que tá jogando muito bem pelo Marinos. E não foi convocado nenhuma vez. Então tipo assim, qual que é o critério de convocação da seleção? O Ataru Endo, uma temporada... Nada demais. O Asano, titular do Partizan, com pouquíssimos gols. Então, sabe, o Masaki Suzuki, uma tentativa. O Nagai, uma tentativa. Mas, assim, não é aquelas convocações que você fala assim, putz, esse cara vai ser convocado, esse cara aí tá jogando pra ser convocado. Não, eu acho que desde, sei lá, nos últimos 4, 5 anos, toda a convocação do futebol japonês, você fala, nossa, mas da onde tiraram esse nome? Da onde tiraram esse Deguchi? Da onde tiraram esse Asano? Da onde tiraram esse Usami, sabe? Da onde tiraram isso? Da onde tiraram aquilo, sabe? Então, tipo assim, parece que umas convocações assim muito... porque o treinador quer, porque a JFA quer, porque é um cara de confiança, do que realmente por mérito, né? A seleção japonesa parou de ser uma seleção que convoca por mérito para começar a convocar pelo que o treinador quer, o que a JFA está impondo como marketing para o jogador. O Asano é puro marketing. O Sho Sasaki é extremamente, sinceramente, é o que o Moriyasu quer levar para a seleção, sabe? Mas são jogadores que mereciam estar lá, sabe? O próprio Hatanaka está jogando muito bem da seleção, jogou duas partidas. Pode ser que o Hatanaka caia e o Ueda continue na seleção. O que o Ueda jogou? O Ueda não jogou nada, né? O Ueda foi ridículo nesse jogo contra a Venezuela. Sabe que complicado do Japão? Ele melhora em partes, a gente se empolga em partes, mas em outras tem uma queda, assim, e não é uma quedinha, é uma queda brusca. Então, isso que é o triste do futebol japonês, né? Até a seleção é instável, assim, não sabe o dia da manhã. Hoje a gente tá metendo pau, né? Mas na próxima partida eles vão lá e arrebentam. E depois que eles arrebentam, eles jogam uns 2, 3 jogos. Aí leva um vareio como levou da Venezuela. É difícil, fica até difícil para nós, eu e você, que somos especialistas em futebol japonês, não sabemos o que falar direito. Imagina um ouvinte que tá pegando o Renomaru de viagem, começou a acompanhar esse ano. Pensa, né, Tiagão? Se a gente não sabe o que falar, imagina os coitados, né? É complicado, cara. É difícil. E olha que você eu nem me considero especialista em nada, assim. Eu considero mais você e o Bom Tempo do que propriamente eu. Mas assim. Você manja muito. Não tem ataques de humildade. Não é nem ataque de humildade, é porque, tipo, às vezes, eu vou até te falar pra você, Elias, eu na seleção eu dificilmente consigo empolgar muito, assim, sabe? Porque, como você falou, o futebol japonês ele vive 2011 pra cá de muita estabilidade, assim, sabe? Momentos muito bons e momentos também muito ruins. E o problema, Elias, é que a gente não consegue levar nada em consideração. Essa segunda fase das eliminatórias pra mim é extremamente nada importante, assim, sabe? Eu não vejo a hora de acabar essa segunda fase, porque eu acho chatíssimo.
ficar assistindo jogo com Tajiquistão, Mongólia, Kirguistão. Eu vou ser bem sério pra vocês. Depois que o Japão se classificar, eu já não vou nem mais ver esse jogo da segunda fase. São, sabe, jogos chatíssimos, sabe? Eu vou pedir pra eles mandar depois o VT pra mim. Eu não vou acima essa porra, foda-se. Pra mim, esses jogos da Copa do Oeste Asiático... A assessora do Spotify já foi pro espaço. Exato, ó. A copinha do leste da Ásia, eu só vou assistir se tiver jogador muito B. Assim, eu quero ver Kuroki, sabe? Eu quero ver a galera louca jogando. E a chance é grande, hein? Não, e tem que ter. Eu quero ver pela zoeira, eu quero ver por ser um time de Master Liga. Se eu ver que aquela seleção, não vai convocar o Sub-22 pra dar beleza, então não vou nem ver também, foda-se também, sabe? Então, tipo assim, pra mim a temporada 2019 da seleção japonesa acabou já. Então, assim, agora são 3 jogos que podem... O jogo contra a China pode ser interessante e o jogo contra a Coreia do Sul pode ser interessante. O jogo contra Hong Kong, eu não vou nem acordar pra assistir. É o jogo honk, né? Vai roncar o jogo todo. Entendeu? O jogo é 7h30 da manhã, eu não vou assistir, entendeu? Eu vou assistir, o próximo jogo que eu vou assistir sério da seleção é no dia 25/3 de 2020. É um jogo que vai acontecer às 8 horas da noite, que é Japão e Mianmar. Então, tipo, esse é o horário. Sinceramente, eu acho que se o jogo for no Japão, é 8 horas no Japão. Então a gente vai assistir jogo de manhã, mas não é tão cedo. Então, tipo assim, esse começo de ano da seleção japonesa, assim, eu não vejo a hora de passar logo, né? Porque não dá para levar muito em consideração. O Japão vai ter mais 4 jogos. Sinceramente, eu acredito que fazendo um bom jogo contra a Mianmar e contra a Mongólia, já chega contra o Tajiquistão, já teoricamente classificado. Então, o que aconteceu nos últimos 2 jogos também da segunda fase não se importam muito. Os jogos do Copa do Oeste Asiático pode ser sim um pouco mais interessante, porque aí pode sim estar se pensando em jogadores para melhorar a equipe para as Olimpíadas do ano que vem. Mas também pode ser uma catada de qualquer jeito também, porque já teve a verdade é que teve muitos anos que a Copa do Leste também foi levado muito nas coxas. Por isso que o Japão perdeu muito título besta também, porque levou uma seleção também extremamente de gatos pingados. Então, assim, muitas vezes a própria JFA não leva a sério as competições, né? Então fica meio difícil defender, né? E você falou sobre... pra gente acabar esse assunto, né, sobre as coisas que aconteceram nesse jogo, para não dizer que o jogo foi 100% só ruindade, né, no segundo tempo, o Moriyasu, depois que voltou do intervalo, tentou fazer ali micro modificações ali, mas o time jogando do mesmo jeito, e você viu o Japão pelo menos se esforçar para criar uma jogada de bola, uma jogada um pouco mais de profundidade. Eu vi algumas jogadas ali com o próprio Nakajima, com o próprio Suzuki, depois o Furuhashi que entrou, que é um jogador que eu queria muito ver na seleção jogando, e caiu infelizmente nessa puta barca furada que era um jogo já com 4-0 na bunda, mas pelo menos a gente viu ali jogadores tentando, né? Você vê o Shibazaki em campo fazendo aquele papel um pouco mais de líder, né? O Muroya tentando se organizar na seleção, né? O Hatanaka e o Miura ali um pouco mais coesos depois da saída do Eda. Então, assim, a gente consegue ainda conseguir extrair alguma coisa boa. Você vê que dos 11 que jogaram, dos 15 que jogaram essa partida, não são jogadores que não sabem jogar bola, mas assim é uma equipe que não tem liga nenhuma, né? Então, assim, são jogadores que não se conhecem direito, que muitos ali nunca jogaram juntos na vida. Então é uma catada de jogadores que, mas infelizmente não foi uma equipe. O Japão perdeu para a Venezuela porque não foi uma equipe, né? E talvez se esses jogadores tivessem um pouco mais de tempo para melhorar, talvez com certeza a seleção jogaria muito melhor contra a Venezuela. Mas a questão não vai ter tempo, a Nagai não vai ter muito tempo na seleção, Musashi pode nem ser mais convocado, Furuhashi pode tá tendo ali um pequeno deslumbre de bons momentos, mas pode sumir logo. O Hatanaka também não tem nada certo, o Eda também não tem cadeira ativa na seleção, o Hashimoto agora com o Yamaguchi fazendo um gol, até a gente brincando, conversando offline. Agora com o Haraguchi fazendo um gol, ele pelo menos já consegue carimbar pelo menos 4 ou 5 convocações, né? Então o Hashimoto já não tem o nome 100% na seleção. O Sasaki esperando que o Nagatomo se aposente para ele ser o titular absoluto. O Muroya dependendo que o Sakai não consiga jogar bem para ele ser titular. Então, assim, nenhum desses jogadores estão 100%. O próprio Nakajima, muito contestado em Portugal. E aí a gente chega na última incógnita da equipe.
nós ainda não temos um goleiro definido. Ué, se o Daniel Schmidt tá jogando tão bem, por que ainda estamos jogando com o Kawashima no gol? Né? Então, assim, é muitas perguntas ou poucas respostas. Né? Essa é a grande verdade da temporada 2019 da seleção japonesa. Quando nós fazermos aí o nosso livro de futebol japonês, quando chegar o capítulo JFA 2009, todo mundo vai começar a ler e fazer what the fuck? O que foi isso, sabe? Que o período 2009 do Japão, olha, eu confesso pra você que foi um dos mais loucos aí que a gente teve nessa vida aí. Aconteceu de tudo em 2019, rapaz. Meu Deus. Aconteceu de tudo. 2019 realmente vai ser um ano... ou que a gente vai olhar pra trás um dia e falar, nossa, ó, a gente tava errado aqui, e agora aqui em 2022 a gente... Aquele negócio que começou lá em 2019, agora em 2022 deu um puta fruto. Ou a gente vai voltar pra trás e falar, lembra daquela merda de 2019? Realmente, a gente tava certo, olha a merda que deu agora, ó. A gente tá capengando pra se classificar pra uma Copa do Mundo por causa daqueles putos lá que levaram aqueles jogadores, por causa do Boreas, aquele cabeça de bagre, entendeu? Então, é isso, é só o destino... O destino geral, o que acontecerá com a nossa seleçãozinha. O intestino geral, né? Eu fico imaginando daqui a uns 30, 40 anos, quando os nossos netinhos estarem por aí lendo um livro, assim, o nosso livro. O netinho do Bom Tempo, tem o netinho, meu netinho. Vamos olhar para o nosso cara e falar, nossa, é sério isso? Aconteceu isso, né? O que foi? Vocês presenciaram isso em 2019? Eu vou falar até algo um pouco até mais rápido que isso, né? Eu posso daqui 10 anos, o meu filho tá ouvindo o Hinomaru, né? E falando assim, nossa pai, como quando você ficar bravo, você falar muito palavrão pra mim. Olha que você sempre reclamou deles falar palavrão e como você fica puto, xingava os caras. Então, talvez eu escute esses puxão de orelha antes dos meus netos. Você fala, teu filho falando assim, e o Elias, cara, politicamente incorreto, hein? Exato. Você falou que você enfiou as coisas na bunda? Porra, rapaz, entendeu? Mas é isso. É isso, gente. Né? Nem sempre dá pra se glorificar de seleção japonesa. E eu tenho um outro assunto pra falar, mas eu vou deixar isso lá pro Hinomaru de League da semana que vem, que é um negócio que eu também já tô matutando há alguns dias e infelizmente eu cheguei numa conclusão depois esses meses de DAZN entre nós, mas é um assunto que eu vou deixar pra discutir no próximo Hinomaru. Isso. Só uma novidade aí que é burburinho, não é nada concretizado ainda, mas eu vou falar pro pessoal acabar dando uma empolgadinha, né? Existe uma possibilidade aí de um amistoso entre Japão e Brasil ano que vem. Amistoso. Ih, rapaz. Provavelmente não se sabe ainda se é com a seleção principal ou já uma preparação para as Olimpíadas, né? Naquela janela de amistosos de maio do ano que vem, existe uma chance forte aí de já ocorrer o jogo no Kokuritsu, né? Como uma das atrações aí de eventos testes do Kokuritsu. Olha, seria muito bom e a gente espera que realmente aconteça. E se for um jogo contra o Brasil, com certeza a gente quer que seja a seleção principal, né? Até porque a chance de a gente ter uma partida melhor, né? São enormes, né? Então, que bom que a gente espera, realmente. É claro que a gente sabe que esse negócio de estreia de estádio novo e tudo mais, né? Pode ser uma zebra ferrada, né? Mas olha, fique de olho, por favor, Elias. Se souber alguma informação, traga pra gente, com certeza. E uma última coisa que a gente pode entrar ali como última brincadeira e tudo mais ali pra descontrair, é que alguém em algum momento vai dizer ou disse que o Japão tomou 4-0 em hat-trick do Rondon porque jogou no Suíta, né? O estado amaldiçoado, né? Então, olha, faltou isso, né? Eu costumo dizer assim que aqui, eu não sei se tem aí em São Paulo, mas tem um dialeto aqui no Paraná, em Santa Catarina, que quando um lugar é amaldiçoado, tem dois termos. Primeiro, que foi construído em cima de um cemitério indígena, que esse aí todo mundo usa. Não sei se já ouviu falar disso. Não, eu lembro assim, só do fim do cemitério maldito, só. Então, tem três coisas. A primeira, assim, é que quando um lugar é amaldiçoado, que não dá certo, que é zicado, é que foi construído em cima de um cemitério indígena. O segundo termo é que foi enterrado uma caveira de burro. Nossa, isso no lugar. Não. Nossa, eu sou muito do mato. E o terceiro
é que diz que enterraram um sapo no terreno. Ah, isso sim. Isso é amarrar o nome no sapo, amarrar da boca do sapo, né? Só que no caso de Suíta não é um sapo comum, é o Jabba the Hutt, né? Que tem naquele lugar ali enterrado. Gigante, é um sapo gigante. É um sapo do Naruto, né? Aqueles sapos gigantescos, né? Quase uns kaiju, assim, né? E assim, é difícil falar, porque a torcida do Gamba, né, pega muito no pé por causa desse negócio do Suíta e tudo mais. Mas assim, gente, é muito fácil também a gente colocar na conta de um estádio feito de concreto e areia a incompetência da federação, né? Então, é claro, né, que nunca ninguém vai falar, o Japão tomou 4 porque foi escalado mal, porque os jogadores entraram com má vontade, né, porque a seleção da Venezuela entrou com muito mais garra e realmente com muito mais ânsia de vencer por N fatores fora de campo. Não, vamos falar claro que o Japão perdeu, porque tem um nome, sei lá, de alguém da federação amarrado na boca de um sapo, né? Então, tipo assim, é claro que é uma baita de uma galhofa, não tem como levar a sério isso, né? Mas, querendo ou não, vai entrar para a estatística de mais uma vítima do grande estádio do Gamba Osaka, né? Então, é isso, né? Acho que sem mais por hoje. Uhum. Ah, só uma coisa para encerrar o programa. Vendo essas duas partidas aí, eu já aceitei mais o novo uniforme, assim, já fez aquele, meu olho já focou, né? E já não acho mais tão absurdo, tão esquisito, enfim. Continua assim, né? Mas já não tem aquele, já não destoa tanto assim a feiura em meus olhos. Parabéns, Elias. Eu não consigo ainda. Eu achava que eu ia ter mais rápido que você talvez esse desapego com a estreinice do uniforme, assim. Mas os jogos foram tão ruins e os próximos vão me dar tanta raiva de assistir, cara. Então talvez só no jogo contra a Coreia do Sul, se for um baita jogo com 3 gols do Kuroko, talvez eu consiga ver com outros olhos esse uniforme. Pra mim ainda é um pijamão dos brabos, né? Ah, galerinha, o uniforme já está sendo vendido no site da Adidas Brasil. Podem entrar lá e comprar. Tem as duas versões, a versão torcedor e a versão player. Eu fico de olho. Tá um pouco salgadinho, mas isso que eu ia falar. O preço tá sargado, né? O preço tá mais de 300 fácil, né? A versão autêntica, né? Mas tem. Se você quiser aí comprar, já tem disponível. A versão jogador é R$350 e a torcedor 250. Isso que a gente falou no Júnior Maru, independente de ter um pijamão ou não, a gente vai comprar. E por favor, comprem rápidos para evitar as piratarias que a gente vive falando aí. Lembrando você que o Júnior Maru Podcast está disponível no Spotify, se não caiu ainda, no iTunes Podcast, se não caiu ainda, no Google Podcast, no Podcasters, no Adictive Podcast, no Rádio Public, no Deezer. A gente agradece sempre todos vocês que estão indo lá nesses agregadores de podcast e estão dando aquele seu joinha, estão seguindo o Júnior Maru. Isso é muito importante para a própria plataforma do podcast estar divulgando estes queridos ou locutores que aqui vos falam, os meus queridos ouvintes. Maravilha, Thiagão. Voltamos na semana que vem com J-League. Valeu, Elias. Muito obrigado. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. E Rinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sayonara.